E aí galera, aqui é o JP e hoje nós vamos continuar vendo reações de substituição. Só que, ao contrário das reações de substituição que nós estudamos até agora, que foram em alcanos e aromáticos principalmente, as reações de substituição que a gente vai ver nesse vídeo têm nomes especiais e elas são mais conhecidas por esses nomes do que pelo próprio nome reação de substituição. Só que ainda assim é uma reação de substituição porque eu vou trocar um grupo da minha cadeia carbônica por outro grupo, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais. A primeira reação que a gente vai estudar hoje é a reação de neutralização. Bom, esse nome talvez te lembre alguma coisa lá da química inorgânica, quando a gente estuda as funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido. É a mesma lógica aqui, tá? Que a gente vai trazer para a nossa química orgânica. Bom, se lá na química inorgânica eu formo um sal inorgânico, aqui nós formaremos um sal orgânico, já que o nosso ânion tem uma cadeia carbônica, beleza? Por isso aí do nome de neutralização, justamente porque vai seguir esse mesmo caminho da inorgânica, como eu comentei, que é o seguinte: eu vou ter um ácido que reage com uma base, formando um sal mais água. Essa é uma das reações mais importantes que você tem que saber dentro do nosso estudo de química do ensino médio inteiro, essa bendita reação de neutralização, ok? Só que olhando para a orgânica, o que vai ter aí de particularidade? Bom, como a gente está falando de orgânica, o nosso sal será um sal orgânico porque ele veio de um ácido orgânico, ou seja, um ácido carboxílico, beleza? Essa base aqui pode ser qualquer uma das bases que a gente estuda lá na inorgânica, tá? Mas principalmente as que aparecem aí são bases da família 1A, 2A e o hidróxido de amônio. E esse sal orgânico, a gente já estudou essa função quando a gente estava vendo as funções orgânicas, ele vai ser um composto que tem a ligação iônica, mas ele tem também uma cadeia carbônica. Por isso, a característica dele ser um sal orgânico. Basicamente, esse é o molde da nossa reação. Então, ó, nós temos aqui o nosso ácido carboxílico, perceba aqui, ó, o que indica que é um ácido carboxílico, a nossa base, que em geral é um metal, como cátion, e a hidroxila aqui, o OH-, tá? Eu coloquei aqui um metal monovalente, ou seja, com uma carga positiva, mas poderia ser qualquer metal aí com carga 2+, 3+, enfim, tá? E depois só tem que fazer esse balanceamento na fórmula. Mas por que eu coloquei aqui de cores diferentes? Para a gente entender que o OH da base vai se juntar ao H do ácido, formando a nossa água, ok? Então, esse daí é o caminho da nossa reação, tá certo? Detalhes importantes que às vezes vêm no exercício, mas não vem explícito. Para cada parte, né, para cada ácido carboxílico que há na minha molécula orgânica, eu preciso de 1 mol da minha base. Por quê? Se a minha base tiver apenas uma hidroxila. Então, para fazer a neutralização, para cada OH, eu consigo neutralizar um hidrogênio ácido, que é exatamente esse hidrogênio aqui, tá? Então, ficar esperto nisso na hora que você tiver que fazer balanceamento, enfim, tem reações que você tem que fazer aí o balanceamento. Por exemplo, se você vai fazer uma titulação e tudo mais, que exige isso. Então, cuidado, tá certo? Para cada hidrogênio ácido, eu preciso de uma hidroxila. E aí nós teremos aqui a formação do nosso sal orgânico, ok? Detalhe aqui para essa parte da cadeia. Toda essa parte aqui que está em preto é uma parte em que eu tenho ligações covalentes. Mas a grande novidade aí, comparado com o que a gente viu, é que aqui na ponta eu vou ter um oxigênio com carga menos e o metal com carga mais. Aqui eu tenho uma ligação iônica, tá? Cuidado porque tem exercício que faz justamente essa pegadinha. Eu não tenho só ligações iônicas ou só ligações covalentes. Eu tenho na mesma estrutura, no mesmo composto, eu tenho ligações covalentes na parte da cadeia carbônica e aqui na ponta eu tenho a minha ligação iônica. A gente já viu também, quando a gente estudou a função sal orgânico, que os sais orgânicos dão origem ao que a gente usa como sabão,
mas a condição para isso acontecer é o tamanho dessa cadeia aqui que eu chamei de R1. Tá? Quanto maior a cadeia carbônica, né? Quanto maior esse radical que está para cá, maior vai ser o grau de apolaridade da cadeia. Então, ela vai ser mais apolar e vai interagir mais com a gordura, já que esse pedaço aqui, daqui da ponta, interage muito bem com a água, ok? Lembrando que a gente também, se eu não quiser usar uma base, eu posso usar um sal de caráter básico, que é o bicarbonato de sódio, tá? Isso daqui é menos comum de aparecer, mas ainda assim é uma possibilidade, ok? Então, temos aí o nosso esquema da nossa reação de neutralização. Vamos ver alguns exemplos agora. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui ácido mais base, dando sal mais água. Perceba que aqui eu tenho apenas um hidrogênio ácido e apenas aqui uma hidroxila. Então, já vai estar no balanceamento. Eu formo uma água e o meu sal. Qual ácido que é esse? É um ácido com 2 carbonos. Esse é o ácido etanóico, comercialmente conhecido como ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre. Quando eu pego vinagre e reajo com o hidróxido de sódio, comercialmente conhecido como soda cáustica, eu vou formar esse sal aqui, que é o etanoato de sódio, também chamado de acetato de sódio, mais a nossa água, tá? Então, isso daqui é uma prática muito comum em laboratório quando você tem um meio que está básico, por exemplo, você tem lá uma solução de soda cáustica e você precisa descartá-la. Só que você não pode jogar direto na pia se o pH estiver muito básico. A gente neutraliza jogando vinagre para poder aí ajustar o pH e não ter esse problema aí de contaminar, às vezes, o encanamento, enfim. Então, um dos possíveis descartes que a gente pode fazer com as bases é uma neutralização, ok? Bom, outra possibilidade, vamos ver aqui outro exemplo. Aqui nós temos esse ácido carboxílico mais a nossa base, formando sal, mais água. Perceba que, novamente, nós temos apenas um hidrogênio ácido, um OH- aqui. Vai dar origem a uma água. A grande diferença desse primeiro exemplo para esse segundo é o tamanho dessa cadeia carbônica aqui, ó. Perceba que aqui a gente tem apenas 2 carbonos, né? O carbono da carboxila mais esse daqui do CH3. Aqui a gente tem o carbono da carboxila e depois a gente tem mais 17 carbonos, 16 como CH2 e mais um aqui na ponta, o CH3. Esse daqui é o ácido octadecanoico. São 18 carbonos ao todo, ligação simples entre eles, terminação oico é a terminação de ácido carboxílico. Também conhecido como ácido esteárico. E aqui a gente tem o hidróxido de potássio, que é da mesma família que o potássio, família do sódio. Vai dar origem ao octadecanoato de potássio, também conhecido como estearato de potássio. O que é interessante comparando essa substância aqui com essa aqui de cima? Bom, a gente tem aqui ligação iônica na ponta, ligação iônica na ponta. O tamanho da cadeia vai fazer com que essa substância aqui embaixo possa funcionar como um sabão, enquanto essa de cima não funciona porque ela vai interagir apenas muito bem com a água, tá certo? Então, isso daqui vai ser bem solúvel em água, mas não vai ser solúvel em gordura, já que a parte da cadeia carbônica é pequena. Aqui não, aqui eu consigo interagir ao mesmo tempo com a água e com a gordura por conta disso, tá? E por que é chamado aqui de sabão mole? Bom, quando a gente vai preparar sabão, a diferença aí da consistência de um sabão mais duro ou um sabão mais mole está justamente na base que a gente vai usar. Quando eu uso hidróxido de sódio, né, soda cáustica para fazer sabão, o sabão tende a ficar mais duro. Já se eu uso hidróxido de potássio, também chamado de potassa cáustica, eu tenho aí origem a um sabão mais mole, tá certo? Então, uma curiosidade aí. Lembrando que esse ácido, como ele tem uma cadeia carbônica muito grande, ele é chamado de ácido graxo. Então, para preparar um sabão, a gente vai precisar desse ácido graxo, ok? Então, 2 exemplos aí de reações de neutralização dentro da química orgânica. Lembrando sempre que, ainda que você não saiba a fórmula, né, completa do seu ácido carboxílico, né, ainda mais na orgânica com tanta variedade,
Se ele falar para você que o ácido é um ácido tricarboxílico, então você já sabe que você vai ter aí 3 hidrogênios ácidos, consequentemente precisará de 3 hidroxilas para fazer a neutralização total, tá? Fica esperto nisso, porque pode ser que apareça para você. A gente fecha, então, essa primeira reação de substituição um pouquinho mais diferente, que é a neutralização, e continua agora com as demais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.